Pessoal, Fábio Yamaguchi aqui do canal Mentoria, né, do Japão, para continuarmos e finalizarmos o capítulo 12 desse livro, então, né. Eu dividi, né, em duas aulas, porque aqui vai, eu já vou até colocar esse título, a burrada do autor. Você vê que ele fala umas coisas no início desse capítulo, por isso vai lá assistir, né. Já aproveita para se inscrever no canal, dar um like, compartilhar, comentar, e depois ele comete o erro que ele mesmo ali diz que não se pode cometer. Mas vamos aqui falar um pouquinho sobre convicção e indecisão que ele comenta aqui nesse capítulo. Um homem não pode ser convencido contra suas próprias convicções, né, mas pode ser levado a um estado de incerteza e indecisão, que é ainda pior, pois significa que ele não pode negociar com confiança e conforto. A gente já viu várias aulas, né? Você que está no canal, se você que está entrando para esse canal agora, falando sobre diversas áreas emocionais que envolvem o trader. E uma delas que eu não coloquei assim nas aulas, mas a gente pode falar aqui através do que ele coloca, é que é a convicção. Você tem que ter convicção quando você entra numa operação. Você não pode ter dúvida, porque a dúvida vai lhe custar um preço caro. A indecisão também. Você não vai conseguir operar com segurança, né? Então, toda vez que você for operar, você tem que ter convicção daquilo que você vai fazer. Se der loss, não tem problema. Mas você tinha convicção, estava dentro do seu plano, da sua regra, da sua gestão, e você fez aquilo que tinha que ser feito. Se deu gain, muito bom. Se deu loss, muito bom também, faz parte do processo. Mas aqui começa então a grande burrada do autor. Olha que ele fala aqui, ó. Na verdade, ele começou, vou dar um pouco do contexto aqui, ele acabou sendo convencido por uma pessoa, né, a comprar algodão. Que lembra, ele gostava de operar ações, mas também ele gostava de operar outras coisas, como algodão, milho, por aí vai. E aí ele diz aqui, comecei a comprar algodão e num instante acumulei meu lote usual de aproximadamente 60 mil fardos. Foi a jogada mais estúpida da minha carreira. Ao invés de aguardar ou falhar por minhas próprias observações e deduções, eu estava meramente jogando o jogo de outro homem. Você vê que na aula passada, vai lá e assiste, ele condena isso. E aqui ele estava fazendo. Por quê? Porque a gente é humano, ele era humano, né? E nenhum de nós estamos assim livres, né, ou imunes a esse tipo de coisa. Vai o conselho, né, que sejamos firmes, né, e venhamos operar e ter as nossas próprias conclusões. Olha aqui, ó. Parece incrível que conhecendo o mercado tão bem quanto eu conhecia e com uma experiência de 12 ou 14 anos de especulação em ações e mercadorias, eu fiz precisamente a coisa errada. O algodão mostrava-me uma perda e eu mantive. Ele entrou na esperança. Começou a ir contra, em outra situação, ele saiu, ficou 4 meses positivo, né? Ele entrou na tendência correta. Nessa aqui, por ele ter entrado pela cabeça de outra pessoa e não pelas observações dele, ele acabou ficando cego. E aí, o que acontece? Ele entra na esperança, começou a ir negativo. A gente vai ver aqui, não sei se eu vou ler o parágrafo ou não, mas o que ele fez? Ele fez aquilo que muitas pessoas fazem, o preço médio. Ele começou a continuar comprando, achando que ia, ia para o lado dele. Ele entrou na esperança, né? Ele foi arrastando o stop loss, vamos dizer assim, foi entrando com mais compras quando estava indo contra e não estava dando sinal de compra. Aí olha que ele fala depois aqui, ele sabia que ele estava errado. Sempre vendo o que indica para você um prejuízo e mantenha o que mostra lucro. Ele estava fazendo o contrário. Ele estava mantendo o prejuízo, né? Em vez de cortá-lo, né? Isso era tão obviamente a coisa mais esperta a fazer, e era tão conhecido por mim que até agora eu me surpreendo por ter feito o contrário, né? Então, nós também como estamos operando, nós temos as nossas convicções, a gente faz as análises. Se for começar a ir contra e o cenário ou o contexto mostrar que reverteu, que está indo contra aquilo que nós concluímos, que venhamos, né, sair para o lado certo, né, e não manter o lucro ou querer fazer preço médio, como dizem, né. E olha que ele fala aqui, ó, aqui fica claro o preço médio. E por que você pensa que eu comprava aquilo? Para evitar que o preço caísse. Se esta não é uma jogada super imbecil, o que é então? Eu simplesmente me mantive colocando mais e mais dinheiro para perder finalmente. Sabe o que aconteceu com ele? Ele quebrou, né? Continuando aqui.
Ó, para aprender que um homem pode realizar jogadas tolas, sem nenhuma razão que fosse, foi uma experiência de valor. Custou-me milhões para aprender que outro inimigo perigoso para um operador é sua suscetibilidade com relação às insistências de uma personalidade magnética, quando plausivelmente expressadas por uma brilhante inteligência, que era uma pessoa que tinha um poder de persuasão muito grande e acabou persuadindo ele, e aí ele acabou operando de acordo com o que essa pessoa falou para ele, e não por aquilo que ele já era um especialista em analisar e seguir o seu plano, as suas regras, né? Toda vez que a gente fizer isso, a gente vai se dar mal. Daí, mas sabe o que ele fez depois? Ele diz aqui, Percy Thomas, que era o nome da pessoa que o influenciou, saiu de minha vida, né? Ou seja, eu não sei o que aconteceu, não sei se eles brigaram ou não, mas ele excluiu essa pessoa da vida dele, né? Então, pessoas tóxicas, pessoas assim que querem influenciar, que querem que a gente faça aquilo que ela quer que faça, a gente já sabe, né? Você já deve ter visto vários vídeos no YouTube, que a gente deve se afastar dessas pessoas. Mas aqui no caso do trader, a gente vê que nós somos assim bastante solitários, né? E existem sim grupos de traders, mas a grande maioria de nós assim opera sozinho e devemos ter experiências no mercado até chegar a um ponto que a gente possa fazer tudo de acordo com aquilo que nós examinamos e concluímos, né? Veja só, e ele também diz uma coisa interessante aqui, que já sai um pouco daquilo que ele fez, da burrada que ele fez, que a gente também precisa ter sorte no mercado. Muita gente fala assim, não, é trabalho, mas tem que ter sorte também. Até o Warren Buffett fala que ele teve sorte, só que ele é investidor, não é um trader. Bom, é um trader também, né? Tinha sido um milionário por pouco menos que um ano. Meus milhões eu tinha ganhado usando o meu cérebro, ajudado por minha sorte. Tinha os perdido revertendo o processo. Vendi meus 2 iates e estava decididamente menos extravagante em minha maneira de viver. Ou seja, ele tinha, né, se tornado um milionário através das negociações, através do seu cérebro, né, dos seus estudos e também da sorte. E depois ele perdeu tudo por deixar de usar a cabeça, né, e se desfazer da sorte, né? Aí agora ele fala uma coisa interessante aqui sobre margem. Por que ela é tão importante? Olha o que ele diz aqui. Não queria retirá-lo do saldo que mantinha com meus corretores, porque se eu fizesse, não teria sobrado muito para as margens de minhas próprias operações, e eu necessitava de facilidades nas negociações, mais do que nunca, se quisesse ganhar meus milhões de volta rapidamente. Ou seja, ele sabia, a gente já viu em aulas anteriores, vai lá, assiste, já aproveita para se inscrever, dá um like, fazer tudo aquilo que é necessário para o canal crescer, que a gente tem que ter margem, isso é gestão. E ele queria recuperar, né, novamente os seus milhões. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, nunca opere querendo recuperar, porque se você operar querendo recuperar, você vai ter o efeito contrário, você vai quebrar, né? Mas para você ter ganhos altos, você precisa ter uma boa margem. Com uma margem pequena, você não vai ter grandes ganhos, né? E ele está dizendo aqui que ele não queria se desfazer da sua conta, ele precisava de margem para continuar no jogo, né? Então fica essa lição para nós também. É importante que tenhamos margem para estarmos nesse jogo. Então, como que temos margem? Cuidando da nossa gestão, certo? Aí eu vou terminar aqui onde termina o capítulo 12. Outra grande coisa que ele ensina, que a gente nunca deve operar para pagar nossas contas, né? Ou os nossos desejos. Olha o que ele diz aqui, é um parágrafo um pouco comprido. Como todos os autênticos azares, estes têm suas razões de ser. O que um homem faz quando ele se decide a fazer o mercado de ações pagar por uma súbita necessidade? Que nunca podemos fazer isso, né? O mercado não tem obrigação nenhuma de pagar as nossas necessidades. Ora, ele meramente tem esperanças, ele arrisca, ele consequentemente corre riscos muito maiores que correria se estivesse especulando de maneira inteligente, de acordo com suas próprias opiniões ou crenças, que logicamente chega depois de um estudo desapaixonado das condições subjacentes, né? Para começar, ele está atrás de lucro imediato, não pode se permitir esperar, o mercado deve ser generoso com ele imediatamente. Ele se engana, pensando que não está pedindo mais do que a colocação de uma aposta garantida.
porque ele está preparado para sair rapidamente. Quer dizer, interromper suas perdas em 2 pontos, quando tudo o que ele espera é ganhar 2 pontos. Ele abraça a ilusão de que está meramente numa jogada com chances de 50%. Ora, eu conheci homens que perderam milhares de dólares nessas negociações, particularmente nas compras feitas no ponto mais elevado de um mercado altista, justamente antes de uma queda moderada. Certamente não é a maneira de se operar. Então você vê que se você operar com essa pressão psicológica de ter que pagar suas contas ou seus desejos, né, não vai dar certo. Já temos uma aula falando sobre isso, que é ele mesmo que fala sobre isso, né? E ele fala de não ser... A gente opera desapaixonado, a gente não... As nossas operações não é um casamento. Você tem que ganhar dinheiro com o mercado, né? E se você está perdendo, então você tem que ter a gestão, você tem que ter uma regra, você tem que ter uma regra tanto para você entrar, dar gain, como uma regra também para o seu stop loss, como ele diz aqui, né? E interromper as suas perdas, né? Então, eu vou resumir com minhas palavras. Quando a gente está gripado, parece que a cabeça não funciona direito, né? Você vê que tudo que ele vinha falando até agora, do que não se deve fazer, ele fez. No momento, quem sabe, de fraqueza emocional dele. Né? Que venhamos sempre estar bem, sempre lúcidos, operar com confiança, fazendo o que é certo. E para isso, tenho esse canal para te ajudar. Assista todas as aulas anteriores, que vai te ajudar e contribuir muito para o seu operacional, para o seu emocional. Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, comente. Tamo junto, até a próxima aula, o próximo vídeo. Não sei ainda se vai ser se já vamos de novo para a aula com gráfico ou não. Quando terminar esse livro, será sempre com gráfico, né? Mas até terminar esse livro, vamos aqui intercalando, hora como hoje, hora com gráfico. Que Deus nos abençoe, até o próximo vídeo. Tchau.